Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. Esse mês de novembro ele é dedicado à atenção à pessoa idosa. No Questões de Família de hoje, a gente inicia essa série especial. Zedu, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN. Bom dia. Nós temos uma convidada especial também para iniciar essa série de novembro de atenção ao idoso e especialmente a gente vai falar dos direitos, tá? De uma pessoa idosa. A nossa convidada é a Fernanda Brasileiro de Almeida, é advogada, é presidente da Comissão de Direitos da Pessoa Idosa da OAB em Vila Velha. Seja bem-vinda, Fernanda. Prazer, muito obrigada, Fernanda. Obrigada também pelo convite ao amigo Zedu. Parabéns pelo importante programa, Zedu. E bom dia também a todos os ouvintes da Rádio CBN Vitória. Isso aí, gente. Fernanda. Fernanda Queiroz. Estamos com duas Fernandas aqui. Isso, você vai lutar hoje, hein, Zedu? Mas o bom é que para qual me dirigir vai dar certo a situação. Fernanda, a Fernanda Brasileiro, ela vem desempenhando um papel muito importante, liderando junto à advocacia um papel muito importante de defesa dos idosos. E é por isso que a gente fez esse convite a ela, porque é uma pessoa que vem trabalhando de forma bastante carinhosa e comprometida com a causa, viu? Isso. E dada a importância, né, da gente tratar do direito da pessoa idosa, nós temos uma projeção do IBGE que no período de até 45 anos nós vamos ter praticamente 40% da população com mais de 60 anos no Brasil. Não é isso, Fernanda? Exatamente. E o que gera uma gama de repercussões importantíssimas, né? Isso, começar a preparar as nossas vidas, as nossas cidades, né? O mundo para eles. Exatamente. Vamos falar um pouquinho dos direitos? O que prevê hoje? Vamos falar de estatuto, de direito, de tudo mais? Vamos. Então vamos lá, pode dar seu start aí, Fernanda, minha xará. Pode. Olha, eu penso assim, Zedu me perguntou, né, Zedu, qual o enfoque, assim, talvez, que a gente pudesse dar a esse bate-papo? Eu penso que de todos os direitos que são importantes para falar em relação à pessoa idosa, me parece não, eu tenho certeza que diante da realidade que a gente tem a nível mundial e nacional também, de uma inversão da pirâmide etária, de um grande número de pessoas idosas, como você bem assinalou, Fernanda, com alta taxa de longevidade, né, maior expectativa de vida, melhor dizendo, uma preocupação muito grande é com o adoecimento dessas pessoas idosas, né, e com o desafio do cuidar, né, cuidar é uma medida, né, uma iniciativa que tem como destinatário todas as pessoas, as crianças, os adultos e as pessoas idosas também. A gente não tem uma previsão de direito ao cuidado expressamente na nossa legislação. A gente tem hoje, tramitando no Congresso Nacional, uma PEC para colocar o cuidado como um direito fundamental, social, também como a saúde e a educação. No Estatuto da Pessoa Idosa, a gente não tem expressamente direito ao cuidado, né? Temos um entendimento que o cuidar da pessoa idosa é uma obrigação principalmente da família, né? E num segundo momento, vamos dizer assim, do Estado, do poder público, né? Mas há uma mudança na conjectura do modelo de família no mundo e no Brasil, o que demanda uma obrigação também, uma corresponsabilidade do Estado em cuidar dessas pessoas idosas, né? A gente tem famílias que são muito pequenas, Fernanda, Zedu e todos os ouvintes, né? No passado, quem cuidava dessas pessoas idosas adoecidas era o seu núcleo familiar, né? Geralmente a mulher, a gente tem uma questão aí de gênero, não é isso? Mas e no futuro próximo? Né, onde as famílias têm apenas um filho único, ou muitas vezes não têm filhos, né? Então, a quem recairá
o desafio de cuidar dessas pessoas. Então, o mundo e o Brasil, né, atento a essa realidade preocupante, tem começado a voltar os olhos para a questão do envelhecimento populacional, da longevidade das pessoas e de quem cuidará dessas pessoas na terceira idade. Tanto é verdade que o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, tem como pesquisadora de destaque na área do envelhecimento populacional a doutora Ana Amélia Camarano, que é uma economista, né, que se dedica ao estudo da temática. E ela coordenou um livro chamado Cuidar, Verbo Transitivo, Caminhos para a Provisão de Cuidados no Brasil, que examina toda essa complexidade, o modelo de família no Brasil, famílias que estão cada vez menores, não é isso? Uma taxa de natalidade muito baixa, né, as pessoas vivendo mais e a probabilidade de aparecerem doenças incapacitantes, como é o exemplo do Alzheimer e outras demências. Isso aí. E aí a grande preocupação do Estado brasileiro, quando eu falo Estado no sentido lato, né? Governo federal, estadual e municipal. Quem irá cuidar? E aí a gente entra numa discussão maravilhosa, né, Zedu? Políticas públicas. É o poder público, né? Eu queria só que a Fernanda explicasse para a gente o que ela entende, porque assim, você não tem um dever expresso, né? Você não tem positivado o dever de cuidar. A Constituição vai falar, artigo 229, vai dizer que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Então eu queria que a Fernanda explicasse para a gente o que ela fala, porque pode não existir o dever jurídico positivado no ordenamento, mas existe um dever moral de cuidado, não é, Fernanda? E aí eu queria que você explicasse para a gente em que consiste esse cuidar que você se referiu de forma tão contundente. Sim. O que a gente tem hoje previsto no Estatuto da Pessoa Idosa é o dever de prestar assistência, né? Alimentos, assistência à saúde, moradia, garantir uma vida digna, né, a essa pessoa. Em que pese a gente não ter ainda nada a nível constitucional, porque temos uma PEC tramitando no Congresso Nacional que vai incluir isso expressamente na Constituição. Embora a gente não tenha nada expresso, né, no Estatuto da Pessoa Idosa, nós já temos em vigor no Brasil, promulgado no dia 23 de dezembro de 2024, a Política Nacional de Cuidados, que traz expressamente o cuidado como um direito e colocando algo inovador para a legislação brasileira, que é o Estado como responsável pelo cuidado. Porque, historicamente, né, o cuidado é um dever da família e não era um dever do Estado, né? Essa é uma realidade, como eu disse, que muda, tanto que a gente tem uma alteração na legislação de sistema de cuidados da América Latina. O México, o Uruguai, o Chile, que já percebendo, né, o desafio do envelhecimento, né, famílias pequenas, quem irá cuidar, já se anteciparam e já existe nesses países legislação específica em relação ao cuidado. O Brasil agora também promulga, no dia 23 de dezembro de 2024, uma lei que trata especificamente do cuidado. E aí a gente vai ter daqui a pouquinho, né, uma inclusão na nossa Constituição Federal e, consequentemente, o Estatuto da Pessoa Idosa vai, digamos assim, se adaptar, né, ser atualizado também nessa nova previsão legal. Porque até então, eu acredito que o principal papel do Estado era fiscalizar o não cometimento de crimes, como maus tratos, abandono, não era isso? Isso. E aí, se a gente pensar assim, para o ouvinte, que talvez não tenha ficado claro, colocando assim numa linguagem muito acessível, é dizer o seguinte: olha, como é que a gente concretiza o direito ao cuidado? Como é que a gente viabiliza, faz com que as pessoas tenham acesso, né? O poder público vai ter que
a partir dessas previsões legislativas na Constituição, com a previsão do direito ao cuidado, com a lei que já está em vigor, Lei 15.069, de 23 de dezembro de 2024, vai ter que instituir políticas públicas de cuidado. Em outras palavras, criar ILPIs públicas e centros dias públicos, que são aparelhos de cuidados destinados à pessoa idosa. A gente costuma dizer que o Brasil vai ser um país de menos creches e mais ILPIs. Isso. Né? E na PECs, Edu, uma coisa importantíssima, Fernanda também, que era uma coisa que eu já sustentava, é que o direito ao cuidado, sendo um direito social, ele vai ser um direito universal. O que isso significa dizer? Significa dizer o seguinte: se eu, Fernanda, precisar de uma ILPI para institucionalizar a minha mãe idosa, para que ela possa receber os cuidados, eu vou poder pagar uma ILPI particular, mas se não for acessível financeiramente para mim, eu terei o direito de institucionalizar esta minha mãe idosa numa ILPI pública. Isso não é uma realidade hoje, porque quando a gente pensa em LPIs, elas são vistas como um aparelho da assistência social, ou seja, destinadas apenas e tão somente pessoas que estejam numa condição financeira muito desfavorável. Sim, vamos explicar para o ouvinte o que é essa... ILPI? Isso, a ILPI Instituição de Longa Permanência. Isso, é a nova terminologia, não é isso? Dos antigos asilos, há uma nova terminologia das casas de repouso, que é um outro tema super sensível, né, Zedu e Fernanda? Muito. Porque a gente tem aí um preconceito muito grande, porque se a gente pensar na história, né, o que são os asilos? Instituições coletivas de cuidado destinadas a abrigar pessoas maltrapilhos, não é isso? Renegados pela sociedade, não é isso? Hoje já não é mais visto como uma instituição com essa finalidade, né? São instituições vistas atualmente, embora com muita dificuldade ainda de assimilação social, não é isso? Mas é uma instituição de cuidado, que tem muito a aprimorar a prestação de serviço? Sim, com certeza, mas deve ser vista como um aparelho de suporte ao cuidado, tal como as creches são. Isso aí. Vocês acham que a gente vai passar também por uma revisão da idade do Estatuto do Idoso? Ah, Fernanda, já passou da hora. Porque eu vejo isso quando a gente vê o Código Civil. O Código Civil, quando se instituiu o regime obrigatório de separação de bens em função da idade, começou com 60 anos. Agora, no próprio Código Civil, já está em 70. E mais, o Supremo Tribunal Federal já disse que... o STJ já disse que na verdade, o Supremo mesmo, já disse que esse dispositivo que limita a escolha do regime de bens em função da idade não é um dispositivo que deva ser aceito de forma universal. Então, a gente já tem questionamento até com a idade de 70. Eu, particularmente, sou contra qualquer modificação, porque eu já estou protegido pelo Estatuto, então eu não quero perder os meus direitos, tá? Vamos deixar isso muito claro. Tá certo. Fernanda, quais são, dos direitos do idoso que são mais violados hoje? Para mim, o cuidado. O cuidado? É o cuidado, né? Porque cuidado é muito amplo, né, Fernanda? Cuidado é saúde, cuidado é moradia, não é isso? Cuidado é alimentos, né? É porque quando a gente fala especificamente... Presença. É porque quando a gente fala aqui no nosso bate-papo de hoje, né, especificamente direito ao cuidado, entendido no sentido de prestar assistência às pessoas idosas que não têm mais autonomia, né? Porque a gente pode ter uma terceira idade saudável, autônoma, com algumas perdas, né? Uma certa perda auditiva, uma certa perda de visão, uma certa perda de locomoção. E aí a gente tem aparelhos, né? Uma cadeira de rodas, a bengala, o andador. Mas a gente tem pessoas na terceira idade que são totalmente dependentes de cuidado, né? Por exemplo, pessoas que tiveram um AVC,
pessoas que têm Alzheimer ou outras demências. Essas pessoas, elas precisam de suporte diário, 24 horas por dia de assistência, né? Para as chamadas atividades de vidas diárias, as AVDs. Então, essas pessoas totalmente dependentes de cuidados, são para essas que a gente está pensando o direito ao cuidado, e que não tem, Fernanda e Zedu, né? E aí, o que acontece? As famílias precisam arcar sozinhas com esse custo. Vocês sabem quanto que custa uma pessoa em estado avançado de Alzheimer? Os custos mensais é mais de R$20 mil. Fernanda, mas como é que faz para custear? Como é que faz? As famílias. É o grande desafio do cuidado, é esse, sabe? Por quê? Fernanda, da onde que você tirou esse número? Eu consigo desmembrar esse número para vocês. O maior custo é o custo da contratação do cuidado. Então, uma pessoa acamada ou semi-acamada, dependente totalmente de cuidados, ela precisa de turno ininterrupto de revezamento de cuidadores, né? De segunda a segunda, 24 horas por dia. Isso, em média, mais ou menos, seguindo a legislação trabalhista, é mais, ou contratando uma empresa interposta, né, uma empresa de cuidados, é mais ou menos R$10 mil por mês, só de cuidadores. Aí, cuidadores, aí tem plano de saúde, para quem consegue pagar um plano, mas o quê? Alimentação, as despesas domésticas, medicamento. Se você colocar na ponta do lápis, como eu já precisei fazer isso para demonstrar judicialmente o custo do cuidado, isso ultrapassa R$20 mil. Fernanda, isso, você está falando numa assistência luxuosa. Não, gente. Não tem ali um cafezinho na cafeteria, nessa minha planilha de custos, desses 20 mil. E aí eu pergunto a vocês, quem na sociedade brasileira, qual consegue é o erguer isso, né? de famílias na sociedade brasileira que tem renda suficiente para custear? Eu estou falando isso porque eu vivo essa realidade. Eu tenho uma mãe idosa de 87 anos de idade com Alzheimer avançado. É daí, né, é esse o motivo, né, do meu envolvimento com a causa, porque eu conheço a dor do cuidar, eu conheço a dor de não ter políticas públicas que deem assistência ao cuidar. Se eu sinto essa dor, tendo uma casa própria, um bom plano de saúde, que dirá as famílias que não têm uma casa própria, que não têm um plano de saúde para dar o suporte? Como é que faz? A resposta, sabe qual é, Fernanda e Zedu? Vão se desfazendo de patrimônio. A família que é grande vai revezando, né? A família que é grande, às vezes essa pessoa idosa tem uma aposentadoria, os filhos vão fazendo um arranjado, né, de valores, né, Zedu? Cada um contribui de uma forma, daqui a pouco começa a se desfazer de patrimônio, e não raro a gente ouvir assim, doutora, a gente só tem dinheiro para mais X anos de cuidado, de suporte ao meu pai, meu familiar doente. Depois desse prazo, ele, né, continuando vivo, nós não temos mais dinheiro para dar assistência. E é uma equação terrível, porque, veja bem, se você não tem o dinheiro suficiente para investir, você tem que empreender pessoalmente todos os cuidados. O que vai te limitar o tempo produtivo e que vai diminuir a sua capacidade. Exatamente. Então, a gente vai fazendo, como se diz no popular, o cachorro correndo atrás do rabo. E que é uma outra discussão. Perdão, Fernanda, eu não te ouvi. Juntando aí com esse seu raciocínio, Zé, do que é uma outra discussão, é cuidar de quem cuida, né? Gente, a família toda adoece, Fernanda. Toda adoece. Gente, é esse o centro da pesquisa da Ana Amélia Camarano. Eu convido vocês a pesquisarem na internet esse livro organizado por ela, Cuidar, Verbo Transitivo. É uma pesquisa espetacular e é uma pesquisa que dá subsídios ao governo federal e os demais governos, né, estaduais e locais, para se programarem para uma demanda pública que é uma realidade, né? Porque há um impacto na economia do país, né? A nível federal, estadual e municipal, porque pessoas saem do mercado de trabalho para cuidar.
Então, isso. isso tem um impacto muito grande. É exatamente a fala do Zedu. Meus queridos, muito obrigada, viu, por iniciar essa semana aí com esse debate tão importante. Os ouvintes estão aqui, ó, contribuindo de alguma forma com suas experiências pessoais, viu? A Ana, por exemplo, olha, que debate importante. Tenho idosos na minha família, parabéns pela abordagem de vocês. O Giovanni dizendo, a minha preocupação é que a população está envelhecendo, mas o mercado de trabalho não os absorve, não acompanha, né? Vamos lá. A Noêmia, né? A minha sogra tem 5 filhos. Deixa eu entender um pouquinho aqui. Não cuidou de nenhum deles. Não cuidou o quê, Di? Não Patrícia, me ajuda aí. Diz que a sogra tem 5 filhos. O nome dela tá no registro das crianças, mas ela nunca cuidou de nenhum deles. Hoje ela tem 80 anos. É uma pessoa muito difícil. Ainda não depende de ninguém, mas já tá muito fraquinha, né? Ela quer saber se os filhos são obrigados. Os custos são altíssimos, o Francisco confirmando, viu, Fernanda, a sua conta. Enfim, tem inúmeras experiências aqui de famílias com idosos. Uhum. Eu queria agradecer vocês por abrir esse debate tão amplo, né? Que a gente começa falando aqui sobre o mês, né? De atenção e o cuidado ao idoso da nossa família. O idoso que a gente vai ser daqui a alguns anos, né? Sim. No meu caso, já sou, né? Jura? Eu já tenho o estatuto me protegendo. Eu ainda não cheguei aqui no parágrafo 2º do artigo 230 da Constituição, que garante o transporte, a gratuidade do transporte coletivo, mas, enfim, já sou pelo estatuto considerado idoso. E Fernanda, é muito importante que a gente converse sobre isso, e a gente espera muito que esse debate seja realmente... que atinja a sociedade, que as pessoas falem sobre isso. Porque um outro problema que a gente vê sempre é o silêncio sobre esse tipo de questão. Isso não pode ser varrido para baixo do tapete, ficar escondido embaixo do travesseiro. Nós temos que colocar luz nesse debate e que os políticos, ano que vem tem eleição, que os políticos realmente se comprometam com a execução. Nossa Constituição é muito frágil em relação ao dever de cuidado, como a Fernanda diz, coloca exclusivamente nas costas da família um problema que não é só da família, porque como você mesmo lembrou, todos nós iremos, se Deus assim permitir, todos nós iremos envelhecer. Então, a política para o envelhecimento tem que ser para toda a sociedade. Então, é muito importante que isso seja debatido com seriedade e não com medidas meramente eleitoreiras, mas que seja realmente, que a gente entenda que nós temos que conviver com os nossos idosos e, mais do que isso, cuidar dos nossos idosos, assim como devemos cuidar das nossas crianças. Fernanda, muito obrigada pela sua participação conosco, hein? O agradecimento foi um prazer imenso. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Muito obrigada. Zedu, até segunda. Se Deus assim nos permitir.